Tá? E na noite de ontem, o ex-vereador Carlos Bolsonaro visitou o pai, o presidente Jair Bolsonaro, no hospital DF Star, em Brasília. Bolsonaro está internado no local há 4 dias com um quadro de broncopneumonia bacteriana bilateral. Na sexta-feira, o ex-presidente passou mal durante a madrugada na Papudinha, onde cumpre prisão, e chegou ao hospital com febre, vômitos e baixa saturação de oxigênio. Depois da visita, Carlos disse que o pai está inchado devido aos antibióticos e naturalmente irritado com o quadro de saúde. Aspas, seu corpo está visivelmente muito inchado em razão dos antibióticos e seu estado psicológico segue naturalmente irritado diante de tudo o que está acontecendo. Fecho aspas. Hoje, em postagem às redes sociais, Michele Bolsonaro informou que Bolsonaro foi transferido da UTI, que é a unidade de terapia intensiva, para a unidade semi-intensiva do mesmo hospital DF Star, em mudança de ala que ocorre depois de uma leve melhora nos marcadores da infecção que motivou a internação. E todo mundo estava achando, né, o Brasil, muita gente rezando pelo Bolsonaro, né, Cláudio? Porque esse foi um dos quadros mais graves. E eu já falei com os diretores do hospital, da rede, né? Os hospitais Star são da rede DOR. Eu já falei com os diretores da rede DOR. E a explicação clínica é: a cada cirurgia que ele faz do intestino, a vida dele se encurta junto com o tamanho do intestino. Fica mais complicada a sobrevivência dele a cada internação. E essa internação foi muito crítica. Foi talvez a mais crítica depois da facada. Logo depois do Alexandre de Moraes falando que estava tudo bem. Né, que estava tudo numa nice. Aí o médico... o doutor Mefistófeles Careca, né? Mefisto de Moraes falando que estava tudo bem. Pois é, eu falei no Faroeste, eu tinha conversado com meu amigo Fred Ferrari, que é um médico, inclusive de terapia intensiva, né? Quando eu fiquei sabendo do quadro, meus 2 irmãos são médicos, meu pai foi médico, e aí você acaba ouvindo muita conversa ao longo da sua vida, né? Porque meus irmãos são médicos, meu pai foi médico, meu avô incorporava o Dr. Fritz. O Dr. Fritz. Não, você acaba, né, tendo muita informação que esse quadro de broncopneumonia por aspiração, ele é muito comum a pessoas que ficam muito tempo deitadas. E principalmente, no caso do Bolsonaro, por ter a apneia do sono. Então olha só como é impactante o quadro. E erisipela. A erisipela aí não entra no não, quadro. Mas de ficar muito tempo deitado, ataca uma erisipela que é lascada, Agora, assim, cortaram, eu não sei de que maneira foi feito isso, né? Eu não entendi, mas interromperam a comunicação dos 2 nervos, né? Os nervos chamado nervo frênico, que é o que permite a vazão involuntária do diafragma que resulta no soluço. E que é involuntário, demonstrando que algo não está bem no sistema digestivo. Aí pararam com isso porque as crises de soluço dele eram muito intensas. Ainda ele as tem, mas com menos intensidade. E aí é o que eu desenhei no quadro e perguntei para o médico, quando a pessoa tem a apneia, está com o nervo cortado, mas continua tendo algum problema no diafragma, ele pode fazer exatamente o que pode ter acontecido, que é essa aspiração, Pavinato. E isso acaba indo para o pulmão, porque a pessoa vai puxar o ar e leva alimento, né, o retorno do alimento para o pulmão. O quadro é tão grave que pode ser uma septicemia, ou seja, uma infecção generalizada, e é bacteriana. Por isso, a febre. E por isso ele teve que ser levado imediatamente para a UTI. Então eu imagino que seja, de todas as vezes que o Bolsonaro foi internado, se não há mais grave, uma das mais graves desde, obviamente, o dia da própria facada e aquela cirurgia que, felizmente, o trouxe de volta à vida. Agora, tudo isso porque o Mussolini da Moca não permitiu que ele estivesse em casa sendo assistido 24 horas por dia, Pavinato. É só isso. Parece que o Mussolini da Moca está feliz, né, com ela. E é claro que essa evolução do quadro da passagem da UTI
para semi-intensiva deve ter deixado o Mussolini da Moca um pouquinho triste. Porque é clara a intenção, eu não digo intenção de matar, não, mas intenção de que ele morra. Ou pelo menos de não impedir, Desejo, né? Desejo e aí do Mussolini da Moca de que o Bolsonaro morra é muito explícito. E a consequência natural é o desgaste da saúde, né? Essas intercorrências todas. Ele não seguia a jurisprudência, né? As decisões do Supremo, como no caso do Fernando Collor, ex-presidente, que até numa audiência ele fala uma coisa, depois o quadro médico era outro e foi concedida a prisão domiciliar, que era o que deveria ser nesse caso, é evidente, mas não é um caso jurídico, né? É um caso... E no caso do Heleno, que foi pior, né? O general pior, Heleno está com Alzheimer. A Alexandre, eu nem defiro, porque... Não há provas. Não, porque vocês dizem que ele está com Alzheimer, mas ele não se lembrou do quadro clínico na audiência. É isso que o Alexandre Moraes disse. Essa é mais uma decisão nesse caso, a alegação O dele. paciente de Alzheimer não se lembrava do diagnóstico correto. Esse tipo de fundamentação seria para o caso ir para o tal do CNJ ou mesmo para o Senado fazer um balizamento ali de um abuso de autoridade, mas não se opera um caso jurídico nesse caso. Vídeo absurdo por si só do Alexandre de Moraes estar cuidando, ele cuidou da sentença do caso, ele estar envolvido no caso e agora ele cuida da execução da pena, que não é o correto no meio jurídico, ainda que haja uma brecha jurídica, constitucional no Brasil, enfim, para que ele dê a sentença e conduza a execução da pena. Não é o normal, é sempre um outro juiz, até para você ter um distanciamento ali da atividade do Estado com relação à pessoa. Não é um caso personalíssimo ali do juiz, mas nesse caso é tão personalíssimo que ele alegava até ser vítima, né? Ele seria até vítima. Então ele é vítima, promotor, delegado e executor da pena e carcereiro, ele é tudo, de tudo nesse caso, vítima, até médico. Investigador, aí ele também é promotor, porque ele fala assim, né, PGR, ele fala assim, o Paulo Gonial, eu preciso que você peça isso que eu quero decidir aquilo. Aí vai lá o Gonorreia, lá o cara de periquito. Porque muitas vezes demora minutos para decidir horas, né? Não, uma coisa de inenarragen, né? Como diriam em Hollywood, inenarragen uma coisa dessa daí. Agora, por isso que foi criado o juiz de garantias. Porque depois da Lava Jato, e assim, se você ainda acredita no Sérgio Moro, eu tenho pena de você também. Porque não tem como você gostar do Sérgio Moro e não gostar do Moraes. E não tem como você não gostar do Sérgio Moro e gostar do Moraes. Porque a diferença dos dois é de patente só. Os dois são a mesma merda. Foi por conta do Sérgio Moro que a legislação criou a figura do juiz de garantia, que é o juiz que vai responder aos pedidos de quebra de sigilo, de busca e apreensão, aos pedidos que a polícia ou o Ministério Público que estão à frente da investigação precisam fazer para investigar. E esse juiz é o juiz que vai garantir os direitos e garantias individuais do investigado, e esse juiz não poderá ser o juiz que vai julgar o caso. E quem é que colocou um freno no juiz de garantia no Brasil? O Fux. O Peruca também é inteligível. O Peruca mudou agora há pouco de lado. É uma aqui, uma ali. O Peruca mudou agora há pouco mas de não lado. prega outra na ferradura, né? Bom, meus queridos, esse país não é fácil, nós tínhamos muitas outras notícias para comentar, mas eu não posso deixar de pedir para vocês o like, o joinha,